começar a entrevista então. Primeiro ia pedir para falar um bocadinho sobre vocês. Ok, o meu nome é Sérgio Costa, sou originalmente de uma terra a norte de Lisboa, chamada Sacavém. Neste momento moro um bocadinho mais longe, no povo de Santiria. Costumo dizer, isto é uma forma um bocadinho simplista de dizer o que eu faço, eu sou informático, mas na realidade aquilo que eu faço não é simplesmente relacionado diretamente com informática ou computadores. Eu trabalho também com uma empresa de desenvolvimento de jogos australiana, em que eu faço gestão de projetos, gestão de equipas. Tenho também alguns clientes ainda que vêm do meu tempo de programador. A minha base é de programação. E, paralelamente a isto, tem também outros projetos relacionados com mídia, sites, videocasts, podcasts, etc. Que me dão uma experiência bastante engraçada e me dão umas ferramentas para depois também poder ajudar os meus clientes e poder ajudar as companhias para as quais eu trabalho. Basicamente, é isso. E você, António? Eu sou António Parreira, nasci em Lisboa, vivo em Sacavém também. E a minha profissão é artesão. Então, começando realmente a entrevista com as perguntas, claro? Então, a dicção tá incrível. Então, sobre o que é que o livro fala? Pois vocês estão aqui por causa do livro que lançaram. Exatamente. Sereia Colcheia e a Pirata Batuta de Pau. Exatamente. Que uma ideia original aqui do António Parreira. Queres contar o início da história e eu continuo, António? Sim, os nossos filhos conheceram-se numa escola de música e andavam-se sempre a fazer a festa de fim de ano da escola. Lembrei-me, se calhar era uma ideia gira de fazer esta ideia, mas só que depois acabou por não se proporcionar e ficou quase na gaveta. Que eu inventei a ideia, só que não tinha propriamente noção de escrever. E o Sérgio disse, está aqui uma boa ideia para desenvolvermos. Sim, o António basicamente inventou os personagens, a sereia e a pirata, e falou um bocadinho daquele universo que ele tinha imaginado. A sereia na sua ilha, etc., que é exatamente aquilo que vocês veem no início do livro. Eu achei que a ideia tinha muito valor, achei que a ideia era muito engraçada porque acabava por tocar em muitos elementos que não só crianças, jovens e adultos acabam por gostar, por fazer parte do imaginário delas, aquela questão das sereias, o facto das sereias estarem sempre também ligadas à música. Gostei muito do pormenor que o António inventou, do facto de ser a pirata batuta de pau, que faz lembrar um bocadinho a história do pirata perna de pau, mas neste caso com uma batuta, que vocês provavelmente sabem que é aquele objeto, aquele pauzinho que os mestres utilizam para conduzir as suas orquestras. E eu achei que a ideia era engraçada, achei que a ideia tinha valor e propus ao António e propus-me a mim também pegar nessas personagens e começar a desenvolver uma história. Estamos a falar de algo que tem talvez uma ideia que tem uns 8 anos. Uns 8 anos, sim. Caraca. À volta disso. Num espaço de alguns meses eu escrevi a história e mostrei ao António. O António gostou do resultado. Começámos a pensar que seria talvez engraçado eventualmente fazer daquela história um livro. Contatámos algumas editoras que na altura ainda tivemos uma ou duas propostas que não nos agradaram muito. E como o António disse, ficou na gaveta. Pusemos a ideia na gaveta, congelámos para mais tarde. E muito recentemente, há coisa de... Um ano? 2 anos talvez, 2 anos. Há cerca de 2 anos, sim. Optei por contactar a nossa editora neste momento, a Cordel de Prata, que gostou da ideia. E então avançámos com o livro. E o livro existe hoje em dia. Pronto, vocês já tiveram contato com ele. E neste momento está aí. É essa a origem da Sereia Colcheia, da Pirata Batuta de Pau. Eu tenho de dizer que a Clara não chegou a ler o livro inteiro, mas eu li o livro em acho que menos de 2 horas e tenho de dizer que adorei. Muito obrigado, muito obrigado. Gostamos sempre de ter esse feedback, ainda bem.
eu não consegui perceber se já falaram sobre isso. Eu acho que sim, mas como não consegui perceber muito bem, se calhar os ouvintes também não. Então, qual foi a inspiração para criar este livro? A inspiração foi basicamente a música. Era música, porque os nossos filhos andavam na música e a gente ouvia sempre muito a música dos Piratas da Caribe, que acho que era sempre a música final dos concertos que eles faziam. E essa música foi um pouco da inspiração. Os piratas e os próprios. Eu pensei pegar em alguma coisa totalmente diferente, pegar nos próprios instrumentos serem os personagens. Irem num navio foi um pouco por aí, porque aquela música, ainda hoje é a minha música de telemóvel. O meu filho já não está na música, seguiram por outro caminho, mas era a música que me entusiasmava, porque via mesmo os miúdos adorarem tocar aquela música. E foi um pouco nesse mundo dos piratas que me inspirei a tentar não escrever propriamente a história, quem escreveu foi o Sérgio, mas entrar num mundo totalmente diferente do que a gente está habituado a ver dos livros infantis, que é só os personagens ou animais ou de crianças, e tentei criar outra situação que não fosse um pouco diferente. Sendo diferente. É engraçado, porque apesar de, é um livro, é algo que se lê, mas toda a sua base e o próprio tema, aquilo que trata, é sempre à volta da música. O livro nasceu da música, na realidade. O livro não trata só de música, não trata só de instrumentos musicais, mas o livro nasceu, a inspiração do livro foi a própria música, neste caso, uma música específica que nós adorávamos, ouvimos sempre, e sempre disse muito ao António também. Portanto, o livro acabou por nascer da música, ser um livro sobre a música, e o nosso objetivo com o livro também é inspirar os jovens que leem a história, que leem o livro, a interessarem-se mais sobre a música. Tanto que nós também, para além do livro, nós desenvolvemos um website, temos um site online, onde nós temos falamos dos personagens, mostramos os personagens, um bocadinho da história dos personagens, como é que elas são, o instrumento que cada personagem é, porque cada personagem é um instrumento musical. Falamos sobre o instrumento, mostramos o som do próprio instrumento e esperamos que com isso que os jovens, as crianças, temos os adultos, se inspirem também aos próprios e procurem um pouco mais, aprender um bocadinho mais sobre a música. Na realidade, há aqui uma dupla inspiração. Não só a música, de onde António tirou essa inspiração para criar os personagens, como também nós, e vamos lá ver, é uma expressão talvez um pouco esquisita, mas nós inspirámo-nos a inspirar. Nós estamos a tentar também inspirar os jovens, inspirar outros a seguirem ou a olharem para a música se calhar de uma maneira um bocadinho diferente, porque se calhar há muita gente que nem nunca ouviu falar naqueles instrumentos, ou que já os viu se calhar na televisão, numa orquestra, mas que não sabe que instrumento é, não sabe o nome do instrumento, não sabe a história do instrumento e não percebe muito bem no meio de uma orquestra como é o som do instrumento. Foi um bocadinho por aí, é uma dupla inspiração, digamos assim. Foi para nós e esperamos que seja também para outros. Então, pera, a cadeira desceu muito, pera. Então, mas aí, tipo, vocês criaram a história inspirado na inspiração e na música. E por que tipo, vocês botaram as duas personagens principais sendo meninas? Tipo, Alguma razão específica? Não sei, o António talvez saiba responder sobre isso. Os personagens na realidade vêm da cabeça dele, mas eu acho que... Sim, no início até eram para ser duas gêmeas, que era para ver confusão, para ver a coisa, mas possivelmente ainda vai haver num segundo livro, se calhar... haver ali depois uma interação das duas personagens, porque o princípio era mesmo que elas tivessem sido separadas, uma que ficou mesmo sereia e a outra não tinha ido mesmo, que era a pirata. Foi um pouco por aí, como na altura que eles andavam lá, salvo erro, haviam 3 conjuntos de irmãs gêmeas, não era? Penso que sim, sim. E então foi um pouco aí de haver, como havia muitos gêmeos, não, havia 2 no conservatório e na escola do meu filho, que havia também 2 gêmeos. E foi um pouco por aí das gêmeas. Eu gostei também do facto de... Pronto, uma sereia é uma sereia. Normalmente
uma personagem feminina, uma menina, uma mulher. E também gostei muito, foi uma coisa também que me atraiu bastante, foi o facto de se romper com a masculinidade dos piratas serem sempre homens. Foi algo que também me atraiu. Porque é diferente, é um bocadinho ao lado, não é? Um personagem forte não tem que ser um homem. Pode perfeitamente ser um personagem feminino. E o facto de ser um personagem homem, um personagem forte, não significa ser um personagem rude. A Batuta de Pau é uma personagem que, embora se vista como um pirata, um homem, não deixa de ser um personagem feminino, com uma maturidade feminina, com uma maneira de pensar também. Embora não se veja muito no livro, mas eu tentei pelo menos criar ali alguma empatia, que fosse também uma empatia um bocadinho feminina. Ela acaba por ser um bocadinho a mãe da tripulação, que é uma tripulação pateta, de instrumentos patetas, que muitos deles fazem asneira, muitos deles andam a raiar uns com os outros, a criar confusão uns com os outros, e a Batuta acaba por ser um personagem que, sendo um personagem forte, não é uma personagem forte, não é uma personagem que é uma personagem muito dura, uma personagem que acaba por ter um tipo de empatia muito especial para com os outros, coloca-os na ordem e na linha, se calhar como uma professora, não é? Acaba por colocá-los na ordem e na linha, acaba por trazer ali algum sossego no meio daquela confusão toda. Mas basicamente, quando vi as personagens a primeira vez, gostei dessa ideia de a gente romper um bocadinho. Pirata não tem que ser homem, pode ser uma mulher, não é? E de piratas, vamos lá ver. Eles de pirata têm muito poucos, não é? Eles não andam a roubar coisas. Eu acho que a personagem Batuca de Pau, não, a definição de mãe para com o resto da tripulação é muito evidente, acho eu. Porque, como disse, é capitã do navio, põe todos na ordem e vê-se um pouco que podíamos identificar as características que ela tem com a tripulação como uma mãe e os seus filhos. Ou um maestro na banda. E Na orquestra. Há alguma razão específica para as marcas das duas irmãs ser uma clave de Fá? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E há uma parte da resposta que eu gostava de dar agora, mas que ainda não quero dar. Talvez numa futura entrevista. Se tudo correr bem e se houver um segundo livro que está a ser planeado e está a ser pensado, talvez nós falemos um bocadinho mais sobre as marcas. Mas, de um modo geral, existem 3 claves na música, ou 3 grandes claves na música. Existe a clave de sol, que toda a gente conhece, que vocês inclusive têm pintado numa parede ali fora, ao pé do ar-condicionado. Existe a clave de Fá, que é normalmente utilizada em instrumentos como o baixo, o violoncelo, instrumentos mais graves. Existe a clave de Dó, que é menos utilizada. Portanto, existem 3 grandes claves. Eu quis fugir um pouco ao facto de toda a gente conhece a clave de Sol. E eu quis fugir um pouco a isso. E, em parte, eu não sou músico profissional, mas gosto de música, sempre adorei música. A minha filha, lá está, como o António disse, estudou e estuda. A minha filha terminou recentemente a licenciatura em música, portanto ela é música de profissão. Mas eu no meu background, digamos assim, usando uma expressão portuguesa, uma expressão inglesa, no meu passado também estive ligado à música de um modo um pouco mais direto. Tinha uma banda de garagem com mais uns amigos e tocávamos música pesada, metal, coisas desse género, e eu tocava baixo. Portanto, de certo modo, a clave de Fá, que é uma clave mais para instrumentos tipo baixo, violoncelo, etc., também é um bocadinho de mim na história. Acaba por ser também um pouco de mim na história. O símbolo também da clave também gosto muito, é muito engraçado, achava que ficava giro. Achava que ficava giro também daquele modo que vocês viram depois na história mais à frente, que descobriram essa marca também noutro sítio, não é? Não vamos dizer para as pessoas não saberem, não estragarmos, têm que comprar o livro. Não vamos dizer, mas achei que ficaria também muito bem. Mas, sinceramente, foi para pôr também um pouco de mim dentro da história, um pouco também do
no meu passado musical, embora não profissional. Então foi foi você que botou a clavinha de Fá. Ele. Pera, eu não sei explicar, calma. Eu tenho que pensar. Tá, já sei. O Antônio, António. ele criou a história. Aí depois você botou a Personagens. clavinha de Fá depois? Sim, Sim, o António sim, inventou os personagens e eu peguei nos personagens e peguei um pouco naquele universo que o António já tinha imaginado, o universo da ilha, o facto da sereia e da pirata se encontrarem. Porque o António chegou a fazer um rascunho da história, estamos a falar de duas ou três Duas folhas. com a história, A4. com algumas ideias gerais. O António não tinha escrito uma história, mas tinha posto algo no papel e disse: "Pá, Sérgio, estava a pensar em começarmos com isto, de haver uma sereia, haver uma pirata, encontrarem-se e tal." E eu depois peguei então nessa ideia básica, e criei então o resto do universo e da história. O facto de elas serem quem são, novamente não vamos estar a dizer o final da história, mas o facto de elas serem quem são, a própria tripulação, os instrumentos que fazem parte da tripulação, etc. A própria clave de Fá, sim, fui também eu que acabei por imaginar o navio, dar o nome ao navio, o próprio símbolo da bandeira. De certo modo, o António deu-me uma sementinha que eu achei com muito potencial. E às vezes isto é estranho, porque vocês querem já ouvir alguns escritores dizerem isto. Não é como consideram um escritor, temos um livro publicado, não tenho 10 ou 20. Sou uma pessoa que escreveu uma história. Mas vocês querem já ouvir pessoas dizerem isso, que a história escreve-se ela própria. Nós estamos à frente do computador, não é? E estamos a escrever e às vezes não temos de estar a pensar muito que a própria história vai-se escrevendo. E foi um pouco o que aconteceu. Aliás, quando eu peguei nas folhas do António, a minha cabeça começou logo a 1000 à hora. Eu já ouvi isso de alguns outros escritores, não sei se a Clara já o fez, mas eu, com a parte da minha Rádio Escolas, que é um projeto da Rádio Miúdos, faço já publicidade, um pouco, aproveito, mas que eu já participei em 3 entrevistas em que duas delas foram com escritores. E todos eles tiveram isso em comum. Dizerem que no momento em que se olha e que tens as ideias para a história, segue tudo à frente como se já soubesses tudo e como se tivesses só a copiar, por mais que estivesse a criar num momento. É verdade, é verdade. E novamente, eu não me considero um escritor, porque não sou. Sinceramente não sou. Acho que um escritor é uma pessoa que já tem muita experiência, que escreveu muito, e que tem não só muitas coisas publicadas, como já muitas coisas escritas. Mas é muito estranho. Eu sempre ouvi isso e sempre achei esquisito. E até achei, vou ser muito sincero, dizem aquilo porque é giro. Mas aconteceu isto com esta história. Aconteceu isto com o facto de eu estar a imaginar os personagens. E a história desenrolava-se na minha cabeça. Percebe? Eu estava a ver a história na minha cabeça, e a única coisa que eu tinha que fazer era fazer com que os meus dedos pusessem no ecrã do computador aquilo que estava a passar na minha cabeça. Foi um bocadinho isso. Mas tudo a partir dessa semente que o António plantou. Eu, a partir do momento em que vi os personagens no início daquela história, comecei logo a imaginar o mundo, imaginar o mar, imaginar as ondas, imaginar tudo. Imaginei o navio, imaginei a cor do navio, imaginei a bandeira. Portanto, e tudo isso começou a surgir. Eu não tive que estar sentado muitas horas. Como é que eu vou fazer isto? Não vou fazer. Agora faço um desenho. Não, as coisas simplesmente surgiam. Iam surgindo. E foi absolutamente. Foi um processo muito engraçado, de tal modo. Acho que não chegou uma semana que tu me deste a história. Foi um pouco mais, acho que foi um bocadinho mais. Foi? Foi, acho que foi um bocadinho mais de uma semana. Foi um bocadinho mais de uma semana. Mas foi muito rápido. Sinceramente, foi um processo muito rápido. Porque lá está, porque as ideias. Parecia que eu estava a copiar as ideias de algum sítio, né? Havia muita coisa que pronto, vamos lá ver. Nós sabemos o que são piratas, nós sabemos o que são sereias, não tive de estar a explicar esses conceitos, não é? Logo por aí, são coisas que nós não temos que estar a explicar às pessoas. Mas pronto, tudo o resto, pois é simplesmente estar a contar uma história. Foi um processo engraçado. Tanto que, como eu vos tinha dito há pouco, há ideia para um segundo livro, e na minha cabeça metade da história já está feita. Então, eu queria saber, né? Pera, eu tenho 2 perguntas. Uhum. Primeira, quando é que vocês estão planejando de fazer o segundo livro? Já estão? Porque já falaram tanto disso. Não, pra quando? Não, Se vocês querem. não sabemos, sabe? Isso depende de muita coisa. Isto depende também do sucesso que o primeiro livro tenha.
porque nós, não depende só de nós querer escrever o livro, depende também da própria editora querer publicá-lo. E para as editoras publicarem livros, também é necessário que o primeiro tenha algum sucesso. E, muito sinceramente, em Portugal é difícil ter sucesso, principalmente na cultura, na música, na leitura. É um processo que demora algum tempo. Eu gostaria, e não estou a dar datas, mas eu gostaria que, se calhar, este livro gostaria que este livro saísse mais, fosse vendido, tivesse algum estágio de maturidade durante algum tempo, até porque nós contamos em estarmos também um pouco mais ocupados a ir às escolas, por exemplo, também, não é? Para podermos divulgar o livro e para podermos levar o livro às crianças e tentar, lá está, inspirá-las para a música, que achamos que é necessário. Também precisamos desse tempo, mas assim que, se e quando for possível, e assim que for possível, nós gostaríamos de começar a trabalhar no segundo e publicá-lo também com alguma rapidez. Poderá ser perfeitamente o segundo, que depois pode ter um terceiro, pode seguir um quarto. É um universo que pode crescer para muito lado. Então, é que eu queria muito saber o segundo livro, como é que seria, porque eu fiquei muito curiosa. Mas, então, vocês falaram que a música, que vocês botaram assim, né, a música na história, porque filho de vocês tá, os filhos de vocês, falei certo? Sim. Sim. Ok, obrigada. Estavam no conservatório, De música. numa escola de música. Música, sim. Mas pra história, vocês acharam isso importante pôr na história? Por que tem tanto significado na história? Vocês podiam ter posto, mas ter posto uma coisa mais... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Mas... Resumidamente, porque é que a música é tão importante assim para a história? Eu acho que a música faz parte da vida, da nossa vida. A gente, se vamos no carro, vamos ouvir rádio, gostamos de ouvir música, embora que também gostamos de ouvir os locutores a falar. Mas a música, acho que é a alegria de... Quando a gente está feliz, qualquer música, mesmo que seja uma música triste, acho que nos deixa alegres, porque às vezes as palavras dizem que aquela palavra... Quantas pessoas não dizem, olha, aquela música é a música do nascimento do meu filho, ou a música do meu casamento, porque foi naquele momento exato que ouvi uma música e aquela música fica marcada do momento. E a música é um pouco isso, faz parte da vida de praticamente toda a gente. Não há nenhuma frase para explicar, é só mesmo, a música é parte da vida. E eu seriamente concordo e muito. Eu também. Sim, em grande parte é isso mesmo. Depois também acontece uma coisa que eu acho que acontece com muitas famílias em muitas áreas. O facto dos nossos filhos estarem a estudar música deu-nos a nós também um contacto muito maior com a música. Muito maior com a vida de músico, muito maior com os instrumentos. Eu posso muito sinceramente dizer-vos que eu conheci alguns instrumentos musicais, mas hoje em dia eu conheço praticamente de nome, sem qualquer problema, praticamente todos os instrumentos de uma orquestra. Embora eu soubesse muitos, mas não sabia se calhar todos. E havia alguns que eu achava estranhos ou que não conhecia. E essa aprendizagem nós tivemos também com os nossos filhos, enquanto eles estavam a estudar, acabou por ter também uma grande influência na nossa vida. Portanto, novamente, também tivemos aqui dois ângulos diferentes. Mas, acima de tudo, sim, é porque a música sempre fez parte da nossa vida. O António ouve muito, eu sei que o António ouve muita música, na profissão que ele faz, ele é artesão, como disse, e ele passa, se calhar, o dia todo a ouvir rádio e a ouvir música. Eu também, trabalhando, eu neste momento trabalho por conta própria, trabalho em casa, para empresas estrangeiras, acabo por ouvir muita música. E depois acabamos por ter o contacto também com orquestras, com músicos, com instrumentos. Se calhar era quase impossível nós não colocarmos a música como ponto central de algo que nós criássemos também, sinceramente. Vocês, né, que agora vocês têm experiência, vocês podem falar que vocês lançaram um livro. Vocês dão alguma dica para quem quiser escrever um livro?
seja um livro, seja qualquer coisa, eu acho que, como há bocado dissemos, isto demorou 8 anos. Acho que às vezes a gente vê as pessoas ficarem frustradas por ouvir um não. Porque eu apresentar-te aqui um projeto e vocês as duas dizerem-me um não. Eu não tenho que ficar triste, porque foi aquele momento, mas pode haver outras 2 pessoas que me podem dizer um sim. Por isso, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, isto não tem que... Se gostarmos mesmo de algo, nós temos que lutar. E ouvimos, se calhar, uns 3 ou 4 nãos antes deste livro ser publicado. Agora, porque se calhar não tinha que ser naquela altura. Que se calhar se fosse naquela altura, que se calhar ainda não ia acontecer, se calhar coisas boas como se calhar podem acontecer. Por isso, as coisas às vezes têm que acontecer por algo que se calhar não... E não até ouvi uma frase um bocado engraçada que agora não me recordo, que a gente tem um projeto para a vida, mas a vida tem um projeto para nós. E às vezes o que a gente quer para a vida, se calhar não é o que a vida tem para nós. E andamos a existir a ir por caminhos que se calhar não é aqueles. Por isso às vezes temos que fazer muitas experiências para conseguir algo. Por isso, se as pessoas quiserem muito, mesmo que lhes digam um não, há de haver um dia que lhes vão dizer um sim. Não têm que ficar tristes, porque como este projeto é mesmo um pouco isso, porque os nãos que nós ouvimos, nós não precisávamos disto para viver. Isto é um projeto quase... O próprio livro fala um pouco também na amizade, e esta amizade nasceu daí também, porque nós não nos conhecíamos. Há 10 anos atrás nós não nos conhecíamos. E hoje somos, se calhar, eu, pelo menos falo por mim, ele é o meu melhor amigo. Por isso, as coisas acontecem um pouco daí, da gente, quando quer alguma coisa, se a gente lutar, as coisas aparecem e acontecem. Acho que sim. Acho que, acima de tudo, aquilo que já temos que acreditar em nós. Todos nós. Seja aquilo que nós façamos, estejamos a fazer rádio, estejamos a escrever, estejamos a dar aulas, a tocar música, a tocar um instrumento, nós temos que acreditar em nós. E depois nós temos que perceber, e eu sei que às vezes não é fácil para ninguém, e às vezes não é fácil para vocês, jovens, perceberem que às vezes nós fazemos uma coisa e as coisas não funcionam a primeira vez, nem funcionam a segunda, não resulta a terceira, não resulta a quarta. Eu não sou sincero, não me recordo exatamente de números, nem me recordo qual é o jogador de basquetebol, mas há um jogador de basquetebol norte-americano, eu não sei se era o Michael Jordan, penso eu, talvez, que falaram com ele uma vez por causa da carreira fantástica que ele teve. E ele disse que as pessoas só viam os sucessos dele, mas esqueceram-se das 9.000 tentativas de assistência e de cesto que ele falhou ao longo da carreira dele. Mas ninguém se lembra disso. As pessoas lembram-se dos sucessos. E a vida de toda a gente é assim. Alguém pode ser um grande jogador de basquete, um grande jogador de futebol, um grande radialista, um grande escritor. Mas por trás daqueles, se calhar, 10, 20 anos de grande carreira, existem também 10 e 20 anos de grandes insucessos e de grandes falhanços. E escrever um livro, tal como qualquer outra coisa, escrever um livro é exatamente igual a qualquer coisa que a gente faça na vida. É uma questão de insistir. De insistir e às vezes percebermos que se calhar aquela primeira versão não está muito boa, ou se calhar temos que abandonar aquela primeira versão e fazer uma segunda história, ou uma terceira, ou uma quarta. É muito raro. Eu não sei de muita gente, de muitos autores, que consigam publicar um livro a partir da primeira história que escreveu. É possível fazê-lo. Há edições de autor em que os próprios editores imprimem, mas estamos a falar de ter um apoio de uma editora, etc. Não é fácil fazê-lo logo no primeiro. É um processo que não é fácil. E as pessoas vão ouvir muitos nãos. E aquilo que o António estava a dizer é isso mesmo. Hoje é um não, mas um dia pode ser assim. Vocês conhecem Harry Potter, com certeza. Não é? Vocês, novamente, não lembro dos números, mas sabem quantas vezes é que J.K. Rowling foi recusada com os livros do Harry Potter? Estamos a falar de uma recusa por 40 editoras. Houve 40 editoras que recusaram... Penso que foram 40 editoras que recusaram o trabalho de J.K. Rowling. Mas se nós pensarmos agora, já deve haver pelo menos 3 que têm os livros publicados do Harry Potter. Muito mais, inclusive, provavelmente ao longo de todo o mundo, não é? Essas editoras choram no banho agora. Sim. As que disseram Sim, não. Sim. Mas não aconteceu só com ela. Há muitos autores, muitas nacionalidades a quem isso aconteceu, em quem foram recebendo não, mas é uma questão de continuarmos, porque nós não vamos, nem tudo o que a gente faz
agrada a toda a gente e pode não ser a coisa certa. E pode não ser o momento certo. O O momento António também certo tem é razão. um momento. Às vezes é um momento. Às vezes não é qualidade do trabalho. Aquele momento não deu. Nós, há 8 anos atrás, escrevemos a história. Mandámos para umas editoras. A coisa não correu bem. Novamente, não foi por uma questão de falta de interesse. Foi uma questão de que achámos que não era também, se calhar, as condições de altura correta para fazermos. E 8 anos depois, nem sei porquê, vi, se calhar, uma publicação no Facebook. Foi eu que te enviei. Foi isso então, exatamente. Já me Porque lembro. eles ofereciam o ilustrador, porque também nós, uma das grandes coisas é porque não tínhamos ilustrador. Exatamente. O Por isso é que António- a história também foi um pouco isso, porque há uma história, mas tem que haver, como é uma história infantil, tem que haver um ilustrador. As imagens falam muito mais às vezes do que a própria história e as crianças adoram as imagens. E foi um pouco isso. E eles ofereciam o ilustrador, foi um pouco Exatamente. também por aí. Por isso, e hoje é muito mais fácil, hoje temos o computador, a gente escreve no Word a história e se estiver mal a gente apaga. E antigamente há 30 ou 40 anos era escrito à máquina. E quantas folhas de papel, cheios de papéis é que os escritores não tinham coisas? Hoje não, hoje é delete e olha, não gostei. Delete, apagou, amanhã continuamos. E já agora dizer que falaste no ilustrador, mandar. Eu posteriormente irei enviar a entrevista para o ilustrador Bruno Lupe. Muitas vezes os ilustradores têm o nome lá escondido e não. Acho que não lhes é dado o devido crédito. E o Bruno Lupe fez, na nossa opinião, um trabalho absolutamente fantástico. Os desenhos estão muito, muito engraçados, ficaram muito giros. Um abraço para ele quando ela ver esta entrevista. Que também tenho a certeza que o Bruno não fez aquilo à primeira nem à segunda. Fui insistindo. Então, e hoje a gente está entrevistando o Sérgio e o Antônio. Por causa do livro que eles escreveram. Da Sereia Colcheia Pirata Batuca de Pau. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Qual o livro preferido de vocês? Se tem algum. Eu propriamente não sou um grande leitor de livros. Olha que vindo de alguém que trabalhou no Alfarrabista, António, Pois foi. que vergonha! Não é fácil para quem trabalha por conta própria ter que organizar uma vida e organizar a vida muitas vezes de clientes não é fácil. E a gente às vezes chega à noite a casa, muitas vezes sento-me no sofá e praticamente adormeço. Praticamente não tenho mesmo muito tempo. Posso dizer, por exemplo, há 8 anos que não tenho férias. Que? Há 8 anos que eu não tenho férias. Trabalhar É impossível. não é Acho fácil. que as pessoas. Muitas pessoas diriam: como é que isso é possível? Ele não precisa de férias, é uma máquina. Não, toda a gente precisa de férias. Eu sei, muitas vezes é só fins de semana para descansar um bocado, porque a gente. Eu gostava de. Muitas vezes chego a comprar livros, já comprei uns 3 ou 4, nem passei da segunda página. Nossa. O que tive mais tempo foi Marley. Já não lembro o nome. Esse ainda foi quase até ao fim, só que depois acabo depois nem me lembrar. Quando eu pego outra vez no livro, acabo por não me lembrar um pouco da história, então acaba por ser que eu quero mudar um pouco isso, que estou a tentar reestruturar a minha vida e então acho que este ano vai ser mesmo o limite, não posso continuar porque senão. Depois António cai para o lado e não há mais histórias para a Depois gente não há mais escrever. A histórias. gente tens que inventar mais. Assim não dá, pá. Assim não dá. É na altura, é uma boa altura para começares a ler outra vez. Olha, no meu caso, aquilo que eu vos vou dizer pode ser um bocadinho clichê, porque estamos a falar de algo que é muito mediático, anda muito na televisão, mas a verdade é que eu não consigo falar só de um livro, estamos a falar de uma série de livros e vocês vão perceber qual é. Mas a verdade é que o modo como os livros são escritos, o modo como os personagens são apresentados, o modo como as reviravoltas na história são feitos são absolutamente impressionantes, de tal modo há uma série de televisão e não consegui vê-lo. Estamos a falar da Guerra dos Tronos. Os livros da Guerra dos Tronos são absolutamente, não são propriamente livros para crianças, mas são absolutamente fantásticos. George Martin é um escritor brutalíssimo. Não só porque escreve bem, como
Ele é brutal da maneira como aborda os personagens e como se desfaz dos próprios personagens também. Eu te entendo, eu nunca li esse livro, mas também tem uma série que eu gosto muito, que tem uma série de livros, que é muito bom. Então eu te entendo. Sem spoilers, pois muito provavelmente vamos falar disso em alguma emissão. Então, por agora, sem spoilers, Clara. Mas sei. Mas são bons livros para, principalmente quem gosta de fantasia e quer um dia escrever sobre fantasia, sobre os mundos fantásticos. Tolkien também é espetacular. Os Senhor dos Anéis, esses livros desse género. Mas George Martin tem uma aproximação diferente à maneira como escreve. Portanto, não é só um. Neste caso são 5 que irão um dia ser 7. Pelos vistos só tem mais 2 planeados. Estou a escrever mais 2. Nossa, é exatamente isso que está acontecendo com o livro. Uma série de livros que eu gosto. Enfim. Nós neste momento estamos naquele momento em que estou a fazer gravações de séries, em que nós só estamos muito ansiosos para serem lançadas. Exatamente. No meu caso são 2, logo 2. Que o melhor é que já lançaram o trailer de uma e o outro já lançaram algumas gravações de bastidores. Eu vi. Então é daquelas. E ambas estão para ser lançadas este mês. Estás com mais sorte do que eu. Estou à espera de uma que só em 2024. Nossa, minha série preferida também tá só pra 2024. Se calhar é mesmo. Não sei. Talvez. Qual que é essa? Sei. Vemos no final. Mistério. Vemos no segundo livro. Acompanhe-nos. Continuação na próxima semana. Vejam a próxima entrevista e nós desvendamos tudo. Esta entrevista tem sido muito boa e nós agora vamos buscar uma pergunta que, segundo os nossos produtores, tem sido uma pergunta-chave para as entrevistas. Estou a ficar assustada. Não estás a ficar assustado? Qual é a série preferida de vocês? Não é isso. Também podia ser, mas não Sério, é. você está falando que só Mas vai não lançar é. em 2024? Podia ser, mas não é. É simplesmente a pergunta que vai um pouco à infância dos entrevistados. Qual é o seu brinquedo favorito? O meu brinquedo favorito é Lego. O Lego também. Lego. É Playmobil. Cara, é muito legal. Muito. Tem Playmobil lá em Cabo Frio, que é onde meu avô mora. Tem Playmobil. É muito legal ficar brincando. Porque é uma casa gigante que dá pra fazer um monte de coisa. A casinha do Playmobil é muito legal. Eu gosto. E Legos? O Legos é fantástico. É brutal. Legos. Eu passava horas a montar casas de Legos. Mas horas mesmo. Eu ainda me lembro um pouco de quando a minha mãe e ela me deram umas casas de Lego. 2 kits de casa de Lego. De casas gigantes em que se podia fazer várias coisas. Havia várias opções. E eu não as abri, eu recebi-as no Natal, eu não as abri, só as abri no Ano Novo, em que enquanto estávamos à espera da meia-noite, isso eu não me lembro, foi a minha mãe que me disse, eu e um primo meu estávamos só a montar as casas de Lego. Só sei que um tempo depois desmontei-as para montá-las outra vez e agora metade das peças estão perdidas. Nossa, acontece muito É comigo. Acontece. Sim. Essa é a pior parte, Mas sabe? os nossos Legos da nossa altura não tinham nada a ver com os de agora. São diferentes. Era A oferta agora é diferente. É. A oferta agora é Agora diferente. já vem com até- projetos. E piratas. E piratas. E sereias. Agora o Lego influencia tudo. Qualquer coisa que é famosa o Lego apanha e vai. É diferente. Teve que apanhar um mercado diferente. Há uns anos atrás a Lego estava com problemas de conseguir chegar aos jovens. E neste momento. E monetariamente também não era. Não Ainda era agora, fácil. ainda agora são. Sim, Agora mas já são compras, caros. compras Sim, caixinhas por 10 euros. Que... sim, é verdade. Mas estamos a afastar-nos um bocadinho aqui do tópico. E, gente, e tem uma pergunta final que é: qual série você está falando que vai lançar em 2024?
A Clara só consegue falar de séries. Óbvio, a melhor Novidade. coisa. Claro, se calhar devias ter um programa sobre séries. Há um programa sobre séries É. que é da Margarida, que é a pessoa que faz programa connosco, só que hoje não está cá. Então a Margarida é a melhor amiga da Clara neste caso, não é? Porque faz um programa sobre séries. Ou então usa a Clara como Ai. consultora. Aí ela tá num grupo com a gente de WhatsApp que ela vê É muita sobre série. uma. É Que é sobre... sobre uma série e ela nunca viu a série, mas ela está junto, ela está no grupo, pois já recebeu tantos spoilers que ela pode contar a história resumidamente, pois nós já contámos múltiplas vezes. Já não precisa de ver. Estás a ver porque é que eu não queria estar a dar os spoilers do livro? Pois as pessoas não querem ler. Vês? Não pode ser. Não, ela falou que primeiro ela tem que ler as HQs, né? As histórias em quadrinhos. É. Pra depois ela ver a série. Mas, tipo, ela vê um monte de série. Aí, o único grupo que a gente tem junto, que é dessa série, Ela não vê! ela nunca viu. Não tem o mínimo sentido. Eu tenho sério. esse dilema com o Harry Potter, mas não foi escolha minha de ler os livros primeiro e depois ver os filmes. Não, a minha mãe me disse mesmo. Para tu veres os filmes, tens de ler os livros primeiro. Nossa, É eu porque fiquei ela feliz. diz que quando vês os filmes, os livros têm muitos mais detalhes que os filmes. Muito mais E deixam muito mais curiosos, as pessoas muito mais curiosas. Mas quando se vê os filmes primeiro do que os livros, tu já sabes a história toda dos livros e já não tem piada. Isso Sim. não aconteceu comigo nessa série. Até porque acaba os livros, por vezes, acontece que os livros têm uma história muito mais complexa. Há pouco estava a falar da Guerra dos Tronos. E a Guerra dos Tronos, os livros são muito mais complexos do que a série. Eu vi o primeiro episódio da série e acabei por desistir porque o primeiro episódio da série já ia quase no final do... No primeiro episódio ia quase no final do primeiro livro. Perde-se muita... Há muita riqueza no detalhe que se perde. Infelizmente, porque os filmes têm que ser uma coisa mais condensada, mais pequenina, não é? Mas aquilo que a tua mãe fez, eu acho muito bem feito. Se queres ver os livros, se queres ver a série, primeiro tens que ler os livros. Até porque tu depois percebes muitos pormenores na série, ou nos filmes, que se calhar percebes melhor nos livros, porque tem mais detalhe. Há que ler. Estamos a perder muito essa grande capacidade, enquanto sociedade, de lermos, porque cada vez lemos menos. E eu também sei que... Eu concordo que às vezes ler acaba por ser um bocadinho menos estimulante do que ver uma série. Não, eu só li os livros dessa série, essas HQs, por conta dessa série. Que é perfeita, maravilhosa, é incrível. É, e eu, como já disse, acho que na semana passada, eu a primeira vez que ouvi falar foi nos livros, por amigos meus, por conversas à parte mesmo, porque eles pessoalmente não me disseram, fui eu que ouvi. E depois pela internet é que vi da série. E foi aí que eu tive a noção de que há tantos livros, tanta série. Mais uma vez pelo Gacha, como eu já falei a semana passada. Malta, qualquer coisa que conseguimos falar aqui, o Gacha tem tudo. Olha, podemos ver aqui, Harry Potter, já falámos, tem. Esta série que nós vamos falar algum dia, tenho a certeza, então não vamos dizer o nome. Vamos falar semana que vem. Já está combinado. Muitos de mim que ela falou na semana passada também. Repara, já estão a falar dos próximos episódios. Já estão assim à frente, estás a ver? Alguma série que já estava a programar também tem. Teasers. É Teasers. tudo. Teasers, estás a ver? Estou a fazer Já teasers. sabem que o próximo programa da Clara vai ser de séries outra vez. Exatamente. E mais perguntas para nós? Tem mais alguma coisa que queiram saber? Não vou responder em relação a séries. Não vou responder em relação a séries. Ai. Mas não. As nossas perguntas que tínhamos aqui já se foram terminadas. E infelizmente não conseguimos arranjar mais nenhuma agora no momento. Eu tenho uma pergunta. Não, Clara, não. Então acho que podemos deixar a entrevista aqui por terminada, então. Sim, senhora. Pronto. Sim, após ele me responder. A seguir, quando desligamos os microfones para as pessoas. A Clara salta por cima da mesa. Sim, senhora. Olha, nós só temos que vos agradecer a vossa simpatia.
o tempo que tiveram aqui connosco, o facto de nos permitirem falar sobre o nosso livro e um bocadinho sobre nós. Espero que... A Clara ainda tem que acabar de ler o livro. Eu só falo da série quando a Clara acabar de ler o livro. Que tal? Gente, então, já terminei de ler o livro. Agradeço-vos terem lido o livro, ou parte do livro. Agradeço-vos o tempo, a simpatia e as perguntas. E já sabem, quem estiver a ouvir, a Sereia Colcheia e a Pirata Batuta de Pau, ou se forem ao site www.claftefab.pt e tem lá muitas coisas para fazerem download, usarem, jogarem, tudo gratuito. Então, esta foi a entrevista com Sérgio Costa e António Barreira, os autores do livro A Sereia Colcheia e a Pirata Batuca de Pau.